Vamos retomar então, pessoal, para a gente ir para a última parte. Como estudar a Bíblia? Nós paramos no ponto 2, ponto 3. Lembrando, como estudar a Bíblia, a primeira coisa que a gente falou foi sobre o desenvolvimento do estudo devocional diário. E a gente pensou aqui em alguns passos: orar, ler, meditar, aplicar, anotar e orar novamente. Depois a gente falou sobre a leitura de livros e artigos para o entendimento panorâmico, o contexto geral, o contexto imediato, temas principais e divisão do texto, né? Então, as leituras vão ajudar nesse ponto. Terceiro, a gente falou sobre o entendimento mais profundo do significado do texto bíblico, que é a exegese, né? Buscar aí o entendimento do significado original de algumas palavras. Você não precisa fazer e nem se preocupar em fazer exegese de todas as palavras de um texto. Mas às vezes tem algumas palavras que são chave para você entender bem aquele texto. E a exegese vai ajudar. Aí vem a próxima, que é estudar um pouco de teologia bíblica e teologia sistemática. E fazer que isso inclui o curso de capacitação teológica. O que seria a teologia bíblica e sistemática? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. A gente já ouviu, e vocês já ouviram, muita gente dizer assim: eu não preciso de teologia, eu não preciso de teólogo, eu pego a Bíblia, abro e leio. E pronto. Alguém fala, estão discutindo se um é calvinista ou arminiano, ou se é aquilo que eu não sou, eu sou da Bíblia, eu leio a Bíblia e pronto, a Bíblia é minha regra de fé e prática. Essas declarações são ingênuas. Por que elas são ingênuas? Porque a Bíblia, essas declarações dão a entender que todos os trechos da Bíblia são facilmente compreendidos. E isso não é verdade. É tanto que a gente já viu em Efésios, eu citei, Paulo dizer que Deus concedeu para a igreja mestres, pastores, para a edificação dos santos. Deus levanta pessoas, Deus levanta irmãos da comunidade dos discípulos de Cristo, que todos são sacerdotes. 1 Pedro 2,9, Pedro diz que nós todos somos sacerdócio real. Então não é uma questão de importância diante de Deus, mas é uma questão de função no trabalho. Todos são sacerdotes, mas existem aqueles no meio do povo de Deus que Deus levanta com a dotação, a habilidade e a vocação para o ensino, para aprofundamento, para ensinarem. Por exemplo, se a Bíblia fosse facilmente dedutível, por que os apóstolos disseram assim: nós temos que escolher diáconos, porque a gente não pode ficar gastando o nosso tempo distribuindo as ofertas para as viúvas gregas e as viúvas judaicas. Vamos escolher os diáconos que vão fazer isso e nós nos dedicaremos ao ensino da palavra e à oração. Eu mencionei no ponto anterior que a gente fazer um curso de teologia, e eu coloquei lá como um fundamento bíblico a escola de Tirano em Éfeso. Se vocês pegarem a folha aí, no número 2, letra D, tem aí 2 anos da escola de Tirano em Éfeso, Atos 19. Ali tem uma descrição de que Paulo ficou 2 anos em Éfeso para ensinar de forma mais intensa aquele povo a palavra de Deus. Ora, se a palavra de Deus é facilmente dedutível, por que então esses homens precisavam se levantar para ensinar? Por que então os apóstolos constituíram mestres e líderes, guias? Por que então que Paulo diz para Timóteo, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, por que Paulo diz assim? Peguem comigo aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. 2 Timóteo 3, 7. Eu vou ler do versículo 6 em diante. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais
podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo então levanta a possibilidade de aprender sempre e não chegar ao conhecimento da verdade. Se a palavra de Deus é facilmente dedutível, é só abrir e ler. Não preciso de escola bíblica dominical, não preciso de professor, não preciso de mestre, não preciso de pastor, não preciso de um cuidado no estudo bíblico, não preciso de exegese, não preciso de nada disso. A tradução para o português é infalível e é só pegar, ler, entender, aplicar isso aí, não preciso de nada disso. Então por que tem tanta gente perdida aí, tendo a Bíblia dentro de casa, tendo a Bíblia na mão? Tanta gente completamente desnorteada, mas tem Bíblia. Na Reforma Protestante, por exemplo, os reformadores eles trouxeram um resgate do princípio bíblico do sacerdócio individual de todo cristão sacerdote, porque na Idade Média foi feita uma divisão entre o clero e os leigos. Só os clérigos, os padres tinham acesso à Bíblia, os leigos não tinham, que era um pecado, um problema. A Bíblia tem que estar na mão de todo cristão, tem que ler, meditar, fazer sua devocional, aprender com ela. Então a Reforma Protestante, o que Lutero fez? Traduziu a Bíblia do original para o alemão, colocou a Bíblia na mão das ovelhas alemãs. Já foi uma revolução, já foi uma reforma. John Wycliffe, antes de Lutero, fez isso na Inglaterra. E aí você vai ter uma série de pessoas traduzindo a Bíblia para a língua do povo. Os reformadores trabalhavam isso, todo mundo tem que ler a Bíblia, aprender com a palavra. Mas os reformadores nunca ensinaram que a igreja então não precisava mais de mestres, a igreja não precisava mais de guias, a igreja não precisava mais de referências com quem já vem estudando a palavra, que cada cristão podia fazer a sua própria interpretação do texto bíblico. E o problema é que com a Reforma Protestante surgiram muitas seitas bíblicas. Seitas, a partir do texto bíblico mal interpretado, sem hermenêutica bíblica, sem uma exegese correta, sem uma acuidade para interpretar o texto bíblico, muitas aberrações surgiram. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Maomé citou a Bíblia lá no século VI, no nascimento do Islã, dizendo que Jesus foi um grande profeta, mas Maomé foi o último e grande profeta enviado por Deus. E que Maomé é maior do que Jesus. Que Maomé citou a Bíblia, então está certo, ele interpretou totalmente errado, porque, como C.S. Lewis dizia, o que Jesus diz de si mesmo na Bíblia só te dá duas opções sobre quem ele é para você. Ou você considera ele louco, de pedra, ou você considera ele Deus, porque ele disse que ele era Deus. Ou você acredita ou não. C.S. Lewis diz, quem lê a Bíblia e o que Jesus disse de si mesmo, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem ninguém disse de si mesmo o que Jesus diz. Jesus diz, ninguém vem a Deus a não ser por mim, eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão, tem que beber de mim, quem não deixar pai e mãe por amor a mim. Ninguém disse isso de si mesmo como Jesus disse. Então, ou você considera Jesus louco de pedra, ou você considera Jesus aquilo que ele está dizendo que é, Deus, mediador, Senhor e tudo. Então, quando Maomé usa a Bíblia citando Jesus como um grande profeta, mas ele é o maior, Maomé não está interpretando a Bíblia direito, ele não está lendo o que Jesus disse sobre si mesmo. Charles Russell e os Testemunhos de Jeová, Ellen White e o Adventismo do Sétimo Dia, Joseph Smith e os Mormons, Allan Kardec e o Espiritismo. Ele diz que tem o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Evangelho dos Espíritos, o livro segundo os Espíritos, é o Terceiro Testamento. E a Igreja Católica Apostólica Romana, você tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento e você tem as encíclicas papais, que são revelação canônica para a Igreja. Então, é ingênuo você pensar assim, não, eu tenho a Bíblia na mão, pronto, estou resolvido, está aqui. Sim, está aqui. Mas quem te diz que você consegue, sem ajuda, entender tudo por instinto? Bateu o olho, eu entendi. O Evangelho, quantas histórias de conversão a gente tem, de gente que sozinho, lendo a Bíblia, se converteu, porque o Evangelho é simples.
Não preciso de muita explicação. Se você ler o Evangelho de João sozinho, sem ninguém te explicar nada, você vai entender o que Jesus está dizendo, de certa forma. Eu sou o Salvador, morri na cruz, eu vou morrer na cruz por você e tal. Mas não é, a Bíblia tem vários conteúdos e ensinamentos para nós. O que a Bíblia ensina de fato sobre os anjos? Não, anjo matador, né? Anjo mata, porque lá eu li lá em Êxodo, que foi um anjo da morte, que saiu matando os primogênitos lá em Êxodo. Então, a gente tem que ter medo do anjo, cuidado, o diabo usa os anjos. Aquilo ali, um anjo caído ali, passou no Egito e matou aquele tanto de menino, de primogênito. Cuidado com esse negócio. Então, o anjo, essa é a doutrina dos anjos dessa pessoa, totalmente errada. Porque a Bíblia diz que quem enviou o anjo da morte foi Deus. Não era um demônio, era um anjo de Deus. Quem matou o primogênito lá no Egito foi Deus. Não foi um demônio, nem foi o diabo. O que faltou ali? Cuidado na leitura, vendo outros textos. Uma regra de hermenêutica bíblica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Aí você abre em 2 Samuel e tem lá o relato de que o rei Saul consultou uma profetisa lá em Endor, porque ele queria falar com o profeta Samuel, mas o profeta Samuel já tinha morrido. Então o rei Saul foi lá na profetisa de Endor e pediu para ela trazer o espírito de Saul. E aí o texto diz que que ela fala assim, que o espírito de Saul está vindo, subindo da terra, e que faz uma profecia que todos os filhos de Saul iam morrer no mesmo dia, e não sei o que. Então pronto, você leu aquele texto, alguém lê, não, mas está aqui, ó, espiritismo, aqui, ó, ela consultou o espírito do profeta Samuel, que já havia morrido, então está aqui. A Bíblia explica a própria Bíblia. Espera aí. A Bíblia diz em todo o restante dela que não há comunicação depois da morte dos que morreram com os vivos. Nós temos Jesus na história do rico e do Lázaro. O Abraão diz para o rico: você não pode se comunicar com Lázaro que está aqui. Não há comunicação, há um abismo. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, peraí, então 2 Samuel está mentindo e Hebreus está falando a verdade. A Bíblia está se contradizendo. Não, eu preciso estudar esses textos e entender o que o todo diz sobre a vida após a morte, sobre necromancia, sobre anjo. Isso é que a gente chama de teologia sistemática. Você sistematiza os temas bíblicos olhando para todo o conteúdo bíblico, para organizar isso. Então, tudo o que a Bíblia diz sobre anjo, angeologia. E aí eu posso olhar tudo que ela diz e chegar a uma conclusão. Aí eu vejo que lá em 2 Samuel, não era o espírito do profeta Samuel, que um dos textos bíblicos diz que como é que você discerne se uma profecia, uma das coisas que você discerne se uma profecia vem de Deus ou não, é se ela se cumpre. E a profecia desse suposto espírito de Samuel não se cumpriu, porque os filhos de Saul não morreram todos no mesmo dia, como a profecia dizia que ia acontecer. Então foi uma profecia mentirosa. Não era o profeta, não estava em comunicação com ela, foi a mentira da profetisa. Você tem mais cuidado para ler, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Não posso consultar mortos, não tem comunicação, mesmo tendo aquele texto que é mais polêmico, mas se eu tiver um pouco mais de cuidado, como é que a gente chega a essas conclusões? Tem gente se dedicando a isso, estudando isso, mergulhando no texto, aprendendo hebraico, aprendendo grego, comparando textos, comparando estilos literários, vendo o que está escrito e o que não está escrito, construindo livros, escrevendo. Nós tivemos o concílio de Nicéia no século IV para combater o arianismo, que dizia que Jesus não era Deus. A gente tem 2000 anos de história do povo de Deus buscando entender a Bíblia de forma correta, para alguém chegar no século 21 e dizer: não preciso de nada, só abrir a Bíblia e ler o que eu já sei. É uma ignorância, né? É uma ingenuidade, é uma rasidão de compreensão tão grande. Quer dizer que tem 2000 anos que a igreja vem trabalhando para entender e não interpretar errado, e você sozinho, sem ajuda, faz. É ingênuo, é bobo.
E você pode ver que todo mundo que usa esse argumento não entende, não conhece. Fala um monte de besteira bíblica. Eu conheci uma igreja lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que todos os membros dessa igreja só usavam branco. É engraçado que eu passava na frente da casa deles e no varal tinha cueca, calcinha, camisa, tudo branco, pendurado para secar de roupa lavada, tudo branco, só podia usar branco. Aí um dia eu tive a curiosidade de ir lá e perguntar para alguém: por que vocês só usam branco? É porque a Bíblia diz que os santos vestirão vestes brancas, lá em Apocalipse. Tirou do contexto da literatura apocalíptica, tirou do contexto da literatura metafórica do que significam vestes brancas na Bíblia. São santidade, pureza, limpeza. Distorceu tudo, ignorou o texto bíblico naquilo que de fato ele está ensinando. Chega igual aquele pastor que se prostituindo com as irmãs da igreja porque tudo errado o texto bíblico. Então, esse tipo de ingenuidade gera todo tipo de seita, aberração, distorção bíblica. Deixa eu te dar exemplos ainda mais sutis. Não julgueis. Você já usou isso, eu acho. Não julgueis. Jesus disse: não julgueis. Mateus 7:1, não julgueis. Ou outra, bem popular. Pastor ou um líder, irmão, safado, aprontou todas. Não toque no ungido do Senhor. Né? Ainda tem aquele, né? Não toque no ungido do Senhor. Porque Davi não teve coragem de tocar em Saul. Nossa, que palavra aqui. Nossa, aqui, vamos lá, vamos orar pelo pastor, gente, para ele vencer a tentação, ele não pegar mais aquelas pessoas, para ele não fazer mais aquilo. Não sei o quê. Aí vai criando uns Frankensteins bíblicos que não estão na Bíblia. Pensam nessa questão do argumento de Saul e Davi, por exemplo. O que o cara está fazendo? Você não pode criticar o pecado de um líder espiritual, porque ele é ungido do Senhor. Primeiro ponto. O resto que não é líder não é ungido do Senhor. Sendo que o Espírito Santo é a unção do crente. E todo aquele que é convencido do pecado de juízo é convencido pelo Espírito Santo. Então todo servo de Deus cristão é ungido do Senhor. Porque o Espírito Santo é a unção de Deus. Então já errou aí. Segundo, porque não pode tocar no ungido do Senhor como Davi não tocou em Saul. E Davi não criticou Saul, não? Davi não criticou tudo que Saul fez, está errado, você não pode fazer isso, porque você está me perseguindo, eu não fiz nada contra você, não sei o quê. A única coisa que Davi não fez para Saul? Matar. Porque o resto criticou, julgou, disse que estava errado, disse que não podia fazer. Ele não matou Saul, e aí tudo errado. A unção já está errado. Usar Davi como argumento já está errado, porque Davi criticou Saul, a atitude, os pecados, as distorções. Ele só não quis matar Saul por temor, por ele ter sido ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Agora a Bíblia diz que em Cristo nós somos reis, rainhas, príncipes e princesas do seu reino. Nós somos sacerdócio real, nação santa, nós somos ungidos. Então pronto, nós todos somos ungidos. Então ninguém não pode tocar em ninguém. Não, segundo, pode tocar no ungido no sentido. Ungido pode ser criticado pela palavra, exortado pela palavra, repreendido pela palavra, reprovado pela palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus para correção, para disciplina. É um espelho que revela quem nós somos. Então vejam que é só abrir a Bíblia e ler. Aí gera esse tipo de rebanho evangélico. Gera esse tipo de gado evangélico, que não conhece com um palmo de profundidade a palavra de Deus, porque pensa que não precisa. Por que eu estou falando tudo isso? Teologia bíblica e sistemática significa eu respeito toda a história da igreja de homens sérios que estudaram a palavra e eu vou consultar. Teologia sistemática é essa organização dos principais temas bíblicos. Por exemplo, o estudo da igreja, eclesiologia. Bora ver o que a Bíblia fala de igreja.
Estudo do Espírito Santo, pneumatologia, que a palavra pneuma é a palavra Espírito Santo, né? Pneumatologia. Pecado, harmartiologia. Homem, antropologia. O Deus, teontologia, né? E você vai destrinchando os principais pontos da palavra de forma sistemática. Isso ajuda demais para você fazer o seu estudo bíblico. Você vai fazer um estudo bíblico, por exemplo, você vai pregar, vamos lá, vou pensar aqui, vou pregar o Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Então, uma palavra-chave é pastor. Então, eu posso pegar um manual bíblico, um livro de teologia sistemática e ver sobre o tema do cuidado de Deus com o seu povo. Senhor meu pastor e nada me faltará. A relação da aliança de Deus com o seu povo, teologia bíblica. Você pode consultar nesses livros, de forma mais sistemática, o assunto que vai te dar fundamento para interpretar aquele texto de forma melhor. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, eu vou pregar sobre esse texto, vou falar sobre a salvação em Cristo pela fé. Então, eu posso pegar um livro de teologia sistemática e ir lá em soteriologia. O que é? A doutrina da salvação. O que a Bíblia fala sobre salvação? Como a gente é salvo? Aí eu leio algumas coisas de soteriologia, que é a doutrina da salvação na Bíblia. Quer dizer, eu vou respeitar a história de mestres que Deus levantou na história da igreja para nos ajudarem a interpretar corretamente a palavra. A igreja sempre teve que lutar com isso. Paulo, ainda no período da igreja primitiva, combatia os judaizantes, que queriam trazer de volta os crentes para a guarda da lei, a circuncisão e tudo mais judaísmo. Ele combateu o gnosticismo, que era um movimento místico, filosófico, que dizia que existiam os Ions, que eram homens mais iluminados, como a gente tem hoje na igreja neopentecostal, aquele cara que é o cara que, sabe, toca o céu, ele tem a toalha, ele tem um objeto, ele tem um poder assim. Os gnósticos tinham essa ideia de pessoas mais iluminadas, que elas é que poderiam trazer o nosso acesso a Deus. Aí Paulo combate isso em Colossenses, dizendo que Jesus é o pleroma, ele é a plenitude, ele é suficiente, ninguém mais precisa ajudar, só Jesus é suficiente. Você tem na história da igreja o combate ao marcionismo, você tem um combate ao arianismo, o sabelianismo, e tem várias heresias na história da igreja, sempre sendo tratadas. Por causa delas, a igreja estabeleceu o credo apostólico, a igreja estabeleceu a autoridade dos bispos e pastores espiritualmente para interpretar a Bíblia nas igrejas. Por causa dela veio o fechamento do cânon do Novo Testamento, para deixar claro quais eram os livros sagrados. Por causa dela veio o primeiro concílio lá em Niceia, o primeiro concílio foi em Jerusalém, em Atos 15, mas lá no século 3 tem um concílio de Niceia, já lutando contra aqueles que diziam que Jesus não era Deus. Então tem uma história de 2000 anos de luta para não dizer algo que a Bíblia não está dizendo, de abrir a Bíblia e dizer a Bíblia está dizendo isso, e alguém dizer não, mas estou estudando, não está dizendo isso. E a gente não acha que não precisa. Eu posso fazer qualquer estudo, pregação, eu não preciso pensar, eu caminho sobre os meus próprios passos. Não, a gente precisa caminhar em cima das pedras que outros já edificaram. Porque se você não caminhar em cima das pedras de gente madura, você vai caminhar em cima das pedras de gente herética. Sozinho você não vai caminhar. Você não vai produzir estudo bíblico, interpretação bíblica sozinho nunca. Ou você vai caminhar se fundamentando, sendo influenciado por herege, ou você vai caminhar sendo influenciado por gente séria no entendimento da palavra. Isso é muito sério, isso faz parte da história da igreja. Tem um monte de seita evangélica no Brasil hoje e no mundo, tem um monte de distorção. O fruto disso, não preciso, a Bíblia se explica, é só a Bíblia e ler. Teologia mata. Doutrina, eu não gosto de doutrina, né? E Jesus mesmo fala de doutrina. Jesus mesmo fala de buscar a doutrina correta. Jesus diz assim para os fariseus e os escribas: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes a gente pensa que o problema dos fariseus, dos escribas, é porque eles eram hipócritas, porque eles eram legalistas.
E a gente nunca para pensar porque eles eram maus intérpretes da Bíblia. E o problema dos fariseus foi teológico. Eles eram péssimos teólogos, péssimos intérpretes da Bíblia. Isso acabou produzindo hipocrisia, legalismo e tudo que Jesus condenou. Mas o problema deles foi teológico. Leram a Bíblia errado. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, como estudar a Bíblia? Com cuidado, com humildade. Você não consegue entender toda a Bíblia sozinho. Tenha a humildade de reconhecer isso. Você precisa de apoio, de ajuda, de orientação, de ler, de estudar aquilo que outros já estudaram sobre determinados textos, passagens. Você não pega Apocalipse e você lê o livro de Apocalipse e fala, pronto, sozinho li, entendi, está tudo ótimo, já entendi o que é o dragão, o que é a besta, o sétimo selo. Você não vai assim sozinho. Você vai precisar caminhar. Você tem homens, por exemplo, Lutero, Calvino, John Stott, para citar um mais recente, os caras faziam um devocional em grego. A leitura devocional deles diária já era na língua original. Eles meditavam no texto das Escrituras sem ser tradução, sem interpretação de algum tradutor, diretamente na língua original. Caras que deram a vida estudando a palavra. Calvino e Lutero, por exemplo, com menos de 20 anos, já sabiam o grego, hebraico, latim. Aí a gente não tem nem noção dessas 3 línguas, do original, de tudo que foi escrito, e a gente, eu sozinho, não preciso de ajuda, eu não quero livro de teologia, eu não quero estudar teologia, a letra mata. Olha outro texto distorcido, quando Paulo diz que a letra mata, dizendo que a interpretação que os judeus faziam da lei matava. Que se eles não tivessem o Espírito Santo de Deus, a interpretação que eles fariam da lei de Deus sempre ia ser para a morte, porque faltava o Espírito de Deus para dar a eles discernimento. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que Paulo está dizendo naquele texto. Aí você tem um monte de coisa contra a teologia, um monte de coisa contra o estudo, contra o aprofundamento. E essa declaração ingênua, eu não preciso de teologia, de teólogo, de livro. Eu abro a Bíblia e leio, eu sigo a Bíblia. Vai lá, Napoleão, Vê se você consegue interpretar. Não consegue, você vai entrar em crise, vai entrar em choque, vai ficar confuso, vai crer em umas besteiras. Às vezes, nós passamos por essas fases. Você fala assim, nossa, eu estou impressionado, porque a vida inteira eu achei que isso era aqui, isso aqui não é. Por exemplo, Mateus 7, não julgueis. Presta atenção em Mateus 7, por exemplo. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque na medida em que tiveres medido, vos medirão também. Hipócrita, olha primeiro para a trave que está no teu olho, para depois olhar para o cisco que está no olho do teu irmão. Esse texto está dizendo que a gente não deve olhar para o cisco que está no olho do nosso irmão? Não. Esse texto está dizendo que a hipocrisia, você primeiro não olhar para si mesmo, não tratar a si mesmo, e já querer ir direto tratar o seu irmão. Olha a hermenêutica bíblica. Como é que eu posso interpretar que Mateus 7:1 está dizendo que eu não posso julgar? Deixa eu pegar, a Bíblia explica a própria Bíblia, deixa eu pegar outros textos. Jesus em Mateus 7, no mesmo capítulo, mais na frente, diz: cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Isso não é julgamento? Como é que você chama uma coisa de falso? Julgamento, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Isso é julgar. No mesmo texto, mesmo capítulo de Mateus 7, não julgueis para que não seja julgado, Jesus diz, pelos frutos você vai conhecer a árvore, se afaste dos falsos profetas. Ele está dizendo para a gente julgar. Então, ou ele está se contradizendo, ou Mateus 7:1 não está dizendo o que a gente está pensando. E é o que é o ponto. Mateus 7:1, Jesus está condenando a hipocrisia daqueles que não tratavam seus próprios pecados e queriam ficar tratando o pecado dos outros. O que Jesus diz é uma mudança cronológica. Primeiro eu trato os meus pecados para eu ser autêntico e depois eu trato os pecados dos outros. Eu olho para o cisco que está no olho dos outros. Não é para deixar de olhar.
É para olhar depois, de antes primeiro, olhar para si mesmo. É isso que Jesus está ensinando, porque Ele vai dizer: olha para os frutos, para você saber se a árvore é falsa ou verdadeira. Isso é julgar. E a Bíblia vai trazer outros textos. Por exemplo, se não julgueis significar que a gente não pode entender que é pecado a atitude de alguém, dizer que é pecado e reprovar a atitude, a gente tem que rasgar metade das cartas pastorais, onde os apóstolos estão falando: isso aqui está errado, isso aqui está errado, você não pode fazer isso, aquilo, cuidado com aquele rapaz lá, chama a atenção dele, não faz isso está errado. Então você entra na hermenêutica bíblica, você fala: não é isso que o texto está dizendo. Mateus 7,1 não está dizendo para não julgar no sentido de que a gente não deve ficar dizendo que o outro está errado. Isso é uma falácia, não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus chegou com um chicote do tamanho do mundo e sentou no lombo daquele povo e falou: vocês são túmulo bem enfeitado, cheio de corpo morto dentro, vocês são sepulcros caiados, vocês são raça de víboras. E os apóstolos seguiram nessa mesma linha, reprovando as obras das trevas, daqueles que eram maus. Paulo chega a dizer que se alguém não se arrepende dos seus pecados, expulsa da igreja, entrega o corpo para Satanás para ver se pelo menos o espírito é salvo. E aí? Como é que fica o não julgueis no sentido de que nunca diga que alguém está errado? Não está isso na Bíblia. Outra coisa: maldito o homem que não confia no homem. Maldito o homem que confia no homem, aliás. Maldito o homem que confia no homem. Não, misericórdia, não, maldito o homem que confia no homem. Como é que se você está entendendo que o texto está dizendo para a gente nunca confiar em homem algum, como é que você concilia esse texto bíblico com os textos bíblicos, por exemplo, sobre casamento, sobre aliança, sobre caminhar juntos, sobre jugo igual e não jugo desigual? Você começa a entrar em problema. Está vendo a ingenuidade daquele que diz assim: não, eu abro a Bíblia, eu leio, já entendi. Não. Maldito o homem que confia no homem, é um profeta chamando a atenção daqueles que confiavam em homens para a sua salvação. Uns confiam em carros, outros em cavalos, eu porém me gloriarei no Senhor dos exércitos. Está falando de uma confiança de entregar a sua vida, o seu destino, a sua alma a um outro homem. Maldito o homem que confia a sua vida a outro homem. É isso que o texto está dizendo. Ah, pastor, como é que você pegou isso? Nossa, como o senhor é um gênio. Não tem nada de genialidade, tem estudo por trás. Estudo do texto bíblico, estudo exegético, hermenêutico. Olhando para a correlação dos textos, respeitando o autor bíblico do começo ao fim, o que ele realmente está dizendo, né? Muito bem, crie o hábito de identificar e dividir o texto bíblico de forma organizada e lógica. Aqui tem um cuidado e tem uma coisa boa. O cuidado é para você não se tornar um sermãozeiro e nunca mais fazer devocional, né? Você está lendo para si e você já está pensando no primeiro ponto, aplicação, segundo ponto, tudo que você lê já vai virando sermão, já vai virando ponto. Não, tem que ter a leitura para si, calma, tranquila, deixando Deus falar. Mas uma forma de exercitar o estudo bíblico é não fazer do seu estudo bíblico uma aventura, já ter testado isso antes. Então, comece a ter uma leitura homilética de alguns textos. O que significa uma leitura homilética? Lendo os textos bíblicos, pensando nos pontos de ensino que eles trazem. Um exemplo, abram em Mateus 9. Mateus 9, abre a sua Bíblia lá em Mateus 9. Mateus capítulo 9. Mateus 9, do versículo 35 em diante. Vou dar um exemplo para vocês. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Uma leitura devocional, você lê isso aqui, você fala, puxa, como as pessoas sem Jesus ficam aflitas, como a seara é grande, os trabalhadores são poucos, eu tenho que rogar ao Senhor da seara. Você pode trazer isso para uma leitura devocional, muito para você mesmo, meditar naquilo, como a gente fez a sequência, anotar algumas aplicações para a sua vida. Agora faça uma leitura homilética desse texto. Pegue os verbos, a partir do 35. Qual o primeiro verbo aí? Percorrer. O segundo, ensinar. Terceiro, pregar. Quarto, curar. No versículo 36, ver, se compadecer, né? No versículo 37, no versículo 38, rogai, pois ao Senhor da seara. Só um exemplo de alguns verbos que podem pular, pensando, se eu for usar esse texto para falar sobre o que a gente precisa fazer nesse cenário de ovelhas aflitas e exaustas que não tem pastor, o que eu preciso fazer? Olhando para o que Jesus fez. O que Jesus fez? Percorreu, ensinou, pregou, curou, viu, se compadeceu. Ele aconselhou os discípulos a orar, para rogar ao Senhor que envie trabalhadores. E no versículo 10, capítulo 1, no capítulo 10, versículo 1, ele diz, chamou os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e tal, e eles são enviados. Olha aí, eu já preguei nesse texto pensando homileticamente. Como eu posso agir nesse contexto de um mundo cheio de pessoas aflitas e exaustas? Primeiro eu preciso percorrer. Se eu ficar parado em casa, olhando para cima, eu nunca vou fazer diferença nenhuma, eu preciso me deslocar. Jesus percorria cidades, povoados, ele se movimentava, ele saía da zona de conforto. Ele não ficava assistindo as coisas acontecerem, ele fez alguma coisa. Percorrer significa que é um percurso e não uma pista de passeio. Percorrer significa que tem um GPS configurado ali com um destino. Eu não estou aqui nesse mundo a passeio, eu estou aqui em missão. Percurso não é uma pista de passeio. Percurso eu não escolho, já foi determinado para mim. Então Jesus, ele nos ensina que a gente está aqui numa missão. Eu tenho que percorrer minha missão, eu tenho que cumprir minha missão, eu tenho que movimentar. Pronto, tem um ponto. Eu preciso ensinar, então eu tenho que conhecer a palavra para ensinar as pessoas, ensinar inclusive dentro da igreja. Ele ensinava nas sinagogas, eu preciso ensinar a palavra, eu tenho que conhecer a palavra, e isso vai fazer diferença. Pregar, eu não posso só ensinar, mas eu tenho que desafiar as pessoas a entregarem a vida para Cristo, pregar o Evangelho. Essa é a diferença do ensino para a pregação. Ensino é você compartilhar o conhecimento, explicar a palavra. A pregação é você desafiar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo. A pregação, ela é sempre um desafio, tem um apelo, tem uma mensagem que exige uma resposta do ouvinte. Isso é pregar. A diferença de uma aula na escola bíblica dominical, a diferença do que eu estou fazendo para vocês aqui, de uma pregação, é que o pregador, ele tem uma palavra grega que é o querigma, que é uma mensagem desafiadora. Eu estou chamando as pessoas a uma resposta. Isso é pregar. O pregador tem que todo domingo subir no púlpito e desafiar a igreja a tomar uma decisão a partir daquela palavra que ele ouviu. Pronto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que percorrer, eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar. Aí você chega no outro verbo aí, curando todas sortes de doenças e enfermidades. Opa, peraí, mas curar, então tem que sair por aí, ministério de cura. Como é que eu faço? Eu não sou Jesus. Aí tem que entrar a hermenêutica bíblica aqui, para você não tirar daqui uma heresia. Não, a Bíblia me manda, né? Peraí, não é? Cura aqui, a palavra para curar também, uma outra palavra usada aqui é diaconia, que é servir, é ser um instrumento para abençoar a vida das pessoas. Então, eu ensino, eu prego e eu sirvo. Eu sirvo as pessoas nas suas necessidades. Algumas estão doentes, algumas estão enfermas, algumas são cegas, algumas são aleijadas, e eu sou um instrumento de Deus para servir essas pessoas nas suas necessidades. Eu preciso ver, versículo 36, eu preciso ter esse olhar de Jesus. Esse versículo deu origem ao tema da mensagem, o olhar de Jesus. Vendo ele, compadeceu-se das multidões, porque estavam aflitas e exaustas. Eu preciso ter esse olhar de Jesus. Eu não posso só enxergar, eu preciso ver. Por trás daquelas pessoas existem almas perdidas indo para o inferno. Então eu preciso ter esse olhar compassivo de Jesus. Versículo 37 e 38. Eu preciso orar.
perceber que a seara é grande e orar por ela, orar para que Deus envie trabalhadores. Versículo 1 do capítulo 10, eu preciso ser a resposta dessa oração. Porque Jesus diz no versículo 38, roguem ao Senhor que envie trabalhadores, e no versículo 1 do capítulo 10, ele envia esses que ele tinha pedido para orar. Jesus fala para os discípulos, orem para que Deus envie trabalhadores. Aí no versículo seguinte, Jesus diz, vão, vocês são a resposta dessa oração. Então, pronto, tem um sermão, uma leitura homilética do texto, identificando palavras-chave, verbos importantes, entendendo a mensagem principal do texto. E isso é um estudo bíblico que pode ser dado para a mocidade, né? Seguindo aqui, eu vou correr um pouco mais para a gente não terminar até antes do tempo, né? Como preparar um estudo bíblico? Começa com oração, claro, pedindo a Deus direção. Não é uma ciência exata. A pregação e o estudo bíblico é fruto de uma relação com Deus. Deus prega enquanto você prega, Deus fala enquanto você explica as Escrituras. Então é algo que tem um seu aspecto místico, é um meio de graça, como diz a teologia reformada. A pregação, o ensino da palavra é um meio de graça. Deus prega enquanto você está falando. Deus usa você na vida dos jovens. Se você se dispor a explicar um texto bíblico para a vida de um jovem, num culto dos jovens, Deus vai usar você. Então não é um evento cientificamente exato, é um evento místico ali. O mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos, que inspirou você a preparar o sermão, que inspira você a pregar, tem que inspirar o coração dos ouvintes para receber a palavra. Então, a Bíblia é a cartilha e o Espírito Santo é o professor, né? O Pentecostes, por exemplo, lá em Atos 2. O Espírito Santo só desceu depois que Pedro trouxe um sermão bíblico. Então, o Espírito Santo age no ambiente da palavra. A exposição da palavra é o ambiente do Espírito. Por isso que não faz sentido todo tipo de teologia do Pentecostes que distorça o que foi o Pentecostes. Gente que desconecta a ação do Espírito do conhecimento e exposição das Escrituras. Aquele culto em que vamos pregar rapidinho para a gente ter o louvor, a adoração, a manifestação, a língua, a profecia, o Espírito Santo vai descer, a coisa vai acontecer. Então prega rapidinho. O Pentecostes de Atos 2 não é assim. Tem um sermão bíblico de Pedro, uma exposição bíblica, ele cita vários profetas do Antigo Testamento em Atos 2, e no ambiente da exposição das Escrituras, o Espírito Santo desce sobre a igreja. Então, a oração é essencial, né? Segundo, defina o tema ou o livro a ser exposto pensando no seu público-alvo. Então, você pode pensar, deixa eu voltar aqui, o que eu vou pregar? O que eu vou dar de estudo bíblico? Eu sugiro o que a gente chama de lectio continua, que é você dar estudos e pregações sequenciais do texto bíblico. Tem uma série de vantagens nisso. Uma das vantagens é que você não vai pregar só o que você gosta, você vai pregar tudo o que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, lá no seminário, e quando eu estava nas igrejas aqui em Brasília, eu usava muito a lectio continua, vou pregar um livro inteiro da Bíblia. Isso significa que eu não vou condicionar a igreja a ouvir só o que eu gosto de pregar, mas a ouvir tudo o que o texto bíblico ensina. Quantas igrejas passam 10, 20 anos ouvindo o mesmo tema em todos os sermões do pastor? Tem essa crise, né? Que o pastor requenta, o pregador requenta um monte de coisa, mas sempre vai parar na mesma mensagem. Ele só tem uma mensagem. A lectio contínua, ou seja, o sermão expositivo, capítulo por capítulo, te obriga a pregar tudo. Então, por exemplo, em Águas Claras eu preguei o Evangelho de Marcos. Aí quando chegou no Marcos 10, quando chegou no capítulo sobre o divórcio, eu não pude pular, para não dar problema, porque tem irmãos divorciados na igreja, tem situação assim assado, vou pular esse. Não, eu estou pregando o livro inteiro, meu compromisso é o livro inteiro. E Deus inspirou o escritor bíblico para colocar essa mensagem de Jesus aqui, então eu vou pregar essa mensagem de Jesus e o que ele está ensinando. Então, o estudo bíblico sequencial vai ajudar você a não escolher o texto, também te ajuda nisso. Toda semana é um drama, o que eu vou pregar? Que estudo que eu vou dar no sábado? Meu Deus, eu não sei.
Aí no outra semana, o que eu vou dar de novo? Na outra semana, o que eu vou dar? Se você escolhe um material, pode ser uma revista da escola bíblica, pode ser um livro teológico bom, mas escolha algo sequencial, vai te ajudar muito a não ficar toda hora tentando pensar no que escolher. Mas pastor, mas eu não tenho que pregar aquilo que eu oro, aí Deus me direciona para um texto, sabe aquela bibliomancia, né? Que você vai pegar, deixa eu botar o dedo aqui, tchau. Não, irmão, o Espírito Santo já fez esse trabalho inspirando o texto bíblico todo. Eu não preciso de sorteio. Qualquer texto bíblico, diz a Bíblia aqui em 2 Timóteo 3, toda a escritura é inspirada por Deus, toda. Você não precisa do momento para ver o que Deus está te inspirando a fazer, não. Deus já te deixou 66 livros inspirados, Ele já fez esse trabalho para você, não precisa disso. O que pode acontecer no dia a dia do seu ministério, Deus te dando sensibilidade, te dando discernimento para, nesse momento, a minha mocidade está precisando ouvir sobre santidade. Tem muito jovem ficando embriagado, muitos jovens aí vivendo vida promíscua sexual, muitos jovens com um vocabulário muito chulo, com palavrões. Nós precisamos de lembrar a nossa juventude dessa santidade. Então isso pode sim te ajudar a escolher temas, mas não no sentido de que você tem que orar para o Espírito Santo te inspirar, ver qual texto é o que Deus quer falar. Deus inspirou todos aqui, todos são inspirados. Então é preciso ter esse cuidado, senão a gente transforma a Bíblia numa caixinha de promessa, num amuleto místico, né? Escolha textos simples, não complica. Irmãos, abram a Bíblia, hoje nós vamos estudar sobre Apocalipse capítulo 10 e os 7 selos, né? Para edificação e enlevo espiritual de todos os jovens, né? Imagina, né? Nós vamos estudar hoje, irmãos jovens, vocês estão aí com problema, estão desanimados na vida, estão precisando de motivação espiritual. Nós vamos estudar sobre a profetisa de Endor e o espírito de Samuel. Escolhe o Salmo 23, João 3,16, escolhe Efésios 2, escolhe o simples, o Evangelho, o arroz com feijão, e ensine os seus meninos, ensine, discipule. Aí vai chegando você vai jogando sal na língua do povo, e eles vão tendo sede, vão querendo mais. Quanto mais profundo você for, mais sede eles vão ter. Tem um pastor, o pastor Paulo Anglada, ele escreveu um livro chamado Introdução à Pregação Reformada, que ele diz algo muito interessante, que o nível espiritual e teológico de uma igreja nunca vai ser mais alto do que o seu pastor. Ele é o nível. Se o pastor for raso, ele vai acabar condicionando essa igreja a uma rasidão teológica. Eu posso dizer a mesma coisa sobre mocidade. Se os que conduzem os estudos, os líderes, são aguinha com açúcar, gelatina, sabe aquele negócio sem gosto, gosmento, né? É gostoso a gelatina, mas você tem que botar um creme de leite, um leite condensado, botar alguma coisa, que só a gelatina em si, ou é vermelha, branca, vermelha ou verde, não tem esse negócio assim de sabor, né? É verde, sabor verde, igual aquele suco, né? Qual suco você quer? Qual o sabor? Eu quero o sabor vermelho, né? Eu quero o sabor verde. Então, se o jovem é gelatina, é aquela coisinha, ele chora, sabe aquele líder? Todo estudo ele chora. Aí ele conta da namorada, ele conta da mãe, ele conta da tia, da avó, do cachorro, do papagaio, ele conta de tudo, mas menos da Bíblia. Você imagina o que é ser um jovem crescendo numa igreja, todo sábado ouvindo o líder chorar, contar alguma coisa emocionada e pedir para todo mundo cantar aquele cântico de joelho e vamos falar em língua no final e passar um ano sem alimento nenhum. E eu digo isso para vocês, isso se reflete na mocidade, se reflete na ministração do louvor, se reflete no púlpito de determinado pastor. Quando o cara vai ficando muito raso de Bíblia, ele fica muito à mercê das suas emoções no púlpito ali. Então todo domingo depende de alguma performance, alguma coisa precisa acontecer. Porque ele não tem muito a oferecer, então ele precisa pelo menos causar algum impacto. É a realidade de muito expositor bíblico aí. E de líder, de jovem. O cara está em pecado com a namorada, não fez nenhum dia da semana leitura devocional, mal orou, pegou um texto meio assim mal arrumado sábado à tarde, vai pregar à noite para os jovens, mas precisa causar um impacto. Ele chora, ele conta daquela coisa que aconteceu.
Ele pede aquela música emocionante depois da mensagem, para dar um tchan, né? E pronto, está todo mundo alimentado. Não tem ninguém alimentado. Só teve uma sobremesinha de gelatina gospel ali no sábado à noite, e todo mundo foi para casa com inanição, com fome espiritual do mesmo jeito, não foi alimentada. A minha esperança é que vocês sejam diferentes disso. Vocês tomem para si a responsabilidade de ver isso aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção, para educação, para que todo homem seja maduro e frutífero, para maturidade espiritual, para não ser enfatuado, atrevido, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, ciumento, violento, desobediente aos pais, iracundo, impaciente. Aí você tem uma mocidade. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu cheguei em Brasília em 2002 para pastorear, e eu lidei com um contexto muito difícil de jovens alcoólatras, adúlteros, promíscuos, alguns drogados, longe da Bíblia, longe da palavra. Essa foi parte da mocidade que eu cheguei para tratar, para cuidar, para pastorear. E qual o remédio? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Os homens serão assim, 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 tudo e um pouco mais, que a gente vê em muitas mocidades. Assim, assim. Tu, porém, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, pelo qual você vai ter a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está aí o que você precisa entender para passar, mudar de nível a sua liderança espiritual na mocidade, mudar de nível, sair da gelatina e começar a dar arroz com feijão e bife para os seus jovens. Começar a dar alimento sólido, porque eles vão lá para fora, os nossos jovens vão sair da igreja e vão encontrar muitas vezes lares desestruturados, faculdades cheias de influências promíscuas, vão encontrar os seus próprios pecados difíceis de serem abandonados quando voltarem para a sua própria individualidade. Os jovens são essas ovelhas aflitas e exaustas que precisam de pastoreio, de cuidado, de condução, e você pode ser um instrumento de Deus na vida deles. Leia o texto várias vezes e em várias versões, isso ajuda, né? Tem a nova versão internacional, tem a nova Almeida, a Almeida atualizada, tem a revista corrigida, a revista atualizada, tem a mensagem, tem muitas versões que podem te ajudar a esclarecer um termo ou outro. Só não vai ler aquela Bíblia do gibi lá, cheia de palavrão, de um cara que fez uma Bíblia aí. Uma Bíblia aí meio underground aí, que é toda doidona, a Bíblia. Que até é uma blasfêmia, uma afronta contra a palavra de Deus, né? Não vai cheirar a Bíblia, né? Essa é coisa de gente tosca que não conhece a palavra do Senhor. Muito bem. Ore sobre o texto. Você já orou pedindo direção. Você já definiu o tema, o livro. Escolheu o texto. Leu o texto várias vezes, várias versões. Ore sobre o texto. É Deus falando ali. Que bom que vai ser quando você puder falar para os jovens aquilo que Deus já falou para você. Trabalhe as perguntas, e aqui é interessante, que se ajuda muito no estudo bíblico. Trabalhe as perguntas-chave. Ixi, peraí. Está tão pequenininho, ainda bem que vocês têm no papel aí, né? Essas perguntas são chave para dissecar um texto, tá? Quem escreveu, falou a passagem, para quem ela foi endereçada? O que a passagem diz? Existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada melhor? Então,
Vamos pensar num trechinho aqui. Por exemplo, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da ignomínia, suportou a cruz e está sentado à destra da direita de Deus, à destra de Deus. Façam isso para que vocês não desmaiem nas vossas almas. Está lá, Hebreus 12, 1 e 2, eu falei um pedacinho do 3. Leia o texto, ore sobre o texto. Quem escreveu falou a passagem para quem ela foi endereçada. No caso, Nicolas, né, o autor de Hebreus. Tem né, não tem? Tem aí uma lenda urbana de que quem escreveu Hebreus foi o Nicolas, né? Vocês não sabiam. Mas a gente também supõe que não, né? Quem escreveu ou falou a passagem para quem era endereçada. Nós não sabemos hoje com certeza quem escreveu Hebreus. Não tem nesse texto a declaração da autoria, mas se você ler comentários, introduções, você vai ver que todo o texto de Hebreus é reconhecidamente canônico desde o primeiro século, que se harmonia com toda a mensagem bíblica, se harmoniza com toda a mensagem bíblica, que é um texto revelado, e que foi escrito para os cristãos judeus. Fala sobre sacerdócio, sobre circuncisão, fala sobre Cristo como aquele que foi suficiente. Então é uma mensagem muito importante para retirar dos cristãos toda a expectativa de que o judaísmo iria resolver alguma coisa. Pronto, você se localiza um pouco melhor. O que a passagem diz? A passagem diz: portanto, visto que a gente tem a rodear a gente tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando do peso do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então ela está falando para a gente se desembaraçar de peso, de pecado, e correr a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, que é o autor da nossa fé, ficar firme nele. Legal. Existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Vamos ver, pensem comigo. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado. Talvez desembaraçar possa ser uma palavra interessante para ver. O que é peso? Uma palavra interessante. Que nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Carreira. Então você pode ir tirando algumas palavras aí do texto para tentar entender melhor na exegese. Uma coisa interessante quando você faz a exegese desse texto é que você vê que o autor está fazendo uma analogia com a corrida. Corramos. A carreira. Corrida. O autor, os Hebreus, está escrevendo num período em que já existiam as corridas, os atletas. Alguns acham que foi Paulo que escreveu, porque Paulo usava essa analogia do atleta, do corredor. Mas nós não temos certeza. Um ponto é que a analogia é uma corrida. E aí você, olhando para a hermenêutica do texto, você entende que a corrida, o corredor, ele tinha que correr com menos roupa possível, para não atrapalhar a corrida, para ele chegar no final. Então, se o corredor tivesse com muita coisa sobre si, ia atrapalhar, ia ficar com peso no seu corpo, ele ia correr com dificuldade, porque ele está com pesado, está com a capa, está correndo com um sapato, está correndo com uma calça. Então, os corredores corriam com o mínimo de roupa. Então, desembaraçando de todo o peso, que significa correr, tirando tudo que atrapalha a gente de correr. De todo o peso e no pecado. Então você já pode pensar, puxa, então eu preciso correr essa corrida para chegar até o final, e eu tenho que tirar tudo de mim que me atrapalha a chegar. Outra pergunta que eu posso fazer, e você, que carreira é essa que está proposta? Aí você olha para o texto, como é que começa Hebreus 12, 1? Portanto, não é? Hebreus 12, 1, portanto. O que significa um texto que começa com a palavra portanto? Existe algo escrito antes. O que vem antes de Hebreus 12? Hebreus 11. Né? Mas o que diz Hebreus 11?
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé Abraão, pela fé não sei o que, pela fé Moisés, pela fé, homens e mulheres foram cerrados ao meio, homens e mulheres foram perseguidos, pela fé. Portanto, visto que vocês têm uma nuvem de testemunhas de pessoas que viveram pela fé, corram a corrida da fé, vocês também, se desembaraçando de tudo que atrapalha, olhando para o autor e consumador da fé. A corrida é a corrida da fé, é de correr, viver uma vida que você crê em Deus, confia em Deus, ama a Deus, como esses homens no passado fizeram. Corra, se desembarace daquilo que atrapalha, e você olha para o autor e consumador. Autor significa aquele que começou, consumador é aquele que termina. Olha que coisa boa, você vai estar correndo uma corrida que um bocado de gente já correu. E esse pessoal que terminou a corrida, eles estão sentados na arquibancada assistindo você correr. Eles estão ali porque eles já correram. Eles estão vendo você correr, é a sua vez de correr. Agora que legal, se eles terminaram a corrida, você também pode terminar. Eles eram homens como você. A galeria da fé de Hebreus 11 não é uma galeria de homens perfeitos. Abraão mentiu sobre a esposa. Disse que ela não era sua esposa para Faraó e era a esposa de Abraão. Então, eram homens falhos, mas eles confiaram em Deus e terminaram a carreira da fé porque confiaram em Deus, não porque eram perfeitos. Então, eu também posso conseguir terminar a corrida, porque se eles terminaram, eu posso terminar. E o que é legal, o que começa a minha fé e o que termina a minha fé é Jesus que está sentado no trono. O autor e consumador da minha fé, que está sentado à direita do trono de Deus. Olha que coisa boa. Então, aquele que me garante o começo e o final da minha carreira da fé é a doutrina da perseverança dos santos aí. Daqueles que foram salvos por Jesus, ninguém os arrebata da sua mão. Fui salvo, ninguém tira da minha mão aqueles que eu salvei. Eu sou o autor e o consumador da fé. Já entra o link com teologia sistemática e a teologia da perseverança dos santos. Uma vez salvos para sempre. Já entra com uma outra coisa que você pode linkar. Veja como vai ficando rico o estudo, a reflexão, a interpretação do texto. Que mais? Da perguntinha ali. Vai até 8 mesmo, viu gente? Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Tá? Qual é o contexto imediato? O que significa contexto imediato? Aqui no caso de Hebreus 12, que eu citei de exemplo, Hebreus 11, que vem logo em seguida. Qual é o contexto mais amplo do capítulo e do livro? Eu falei, Hebreus foi escrito para cristãos judeus que ainda eram, ou cristãos que estavam sendo tentados por cristãos judeus para voltarem a confiar na lei, na circuncisão, nas obras da carne, nas obras da lei, para serem salvos. E aí, então você tem um contexto mais amplo. Quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem? Como eles afetam a compreensão desta? Bom, portanto, do versículo 1 de Hebreus 12, vai me remeter ao que vem antes. Então, eu tenho que associar o que vem antes com o que vem depois. Qual é o fundo histórico e cultural? Já falei, judeus, convertidos, gente que estava sendo tentada a voltar para o judaísmo. Qual a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? Que eu preciso me manter firme, confiando em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Eu tenho que me desembaraçar de coisas que não são pecado, mas são peso, e de pecados, para eu não parar no meio do caminho. Qual a conclusão? As minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas Escrituras ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem? Então, primeiro eu penso, tem algum outro texto das Escrituras que ensina exatamente o contrário do que eu estou concluindo aqui? Não tem. Toda a Bíblia ensina isso aqui mesmo. O justo viverá pela fé, é isso aí. E isso concorda também com os estudiosos que se debulharam sobre o texto, né, escritores confiáveis. Aí vocês vão buscando orientação, teólogos reformados, teólogos que são piedosos. Tem uma série de critérios para você saber que tipo de teólogo é mais confiável do que outro, né? O que eu posso aprender e aplicar à minha vida? Eu não posso desistir. 3 aplicações fáceis desse texto. Se eu quero terminar minha carreira da fé, que é confiar em Jesus até o fim, eu tenho que olhar para o passado e me animar, porque pessoas já correram e conseguiram terminar. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e me corrigir, porque eu tenho que me desembaraçar de peso e de pecado.
E eu tenho que olhar para frente, para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus, que garante que eu vou chegar até o fim. Eu olho para trás, para as testemunhas e me inspiro. Eu olho para dentro de mim mesmo e me corrijo, tirando peso e pecado que me atrapalha. E eu olho para frente e vejo Jesus, o autor e consumador da minha fé, sentado no trono de Deus, à direita de Deus, me animando para ir até o fim. Pronto, 3 aplicações do texto de Hebreus 12, 1 e 2, né? Dá para sair uns 4, 5 sermões aí já para vocês, viu? Pastor, o mês de agosto da mocidade já está garantido, né? Outro ponto aqui, trabalhe as perguntas-chave, medite sobre a mensagem central do texto, desenvolva tópicos que expliquem a mensagem do texto de forma clara, é aquela questão homilética. Como é que eu posso ensinar isso de uma forma bem didática? Olhe para trás, olhe para dentro de si mesmo, olhe para frente. São 3 pontos, por exemplo, homiléticos. Olhe para trás, veja as testemunhas. Olhe para dentro de você e trate os seus pesos e pecados que precisam ser retirados. Olhe para frente e fique firme e persevere, porque Jesus está ali, sentado no trono, conduzindo você. Use ilustrações, podem ajudar, né? São histórias. Jesus usava muito o quê? O que Jesus era um mestre de usar o quê nos seus ensinos? Parábolas. O que significa uma parábola? A palavra grega, olha a exegese aí. Parábola significa colocar ao lado de. Colocar alguma coisa ao lado da outra. O que Jesus fazia? Ele queria ensinar algo da palavra de Deus, algo profundo. Mas para ficar claro para o ouvinte, ele colocava ao lado desse ensinamento uma história do cotidiano das pessoas, comum, que as pessoas entendessem. Por exemplo, o semeador. Jesus queria ensinar sobre corações fechados, corações abertos, sobre as fascinações do mundo que podem seduzir e afastar as pessoas da palavra. Um ensinamento bíblico, espiritual, profundo. Mas ele usa a história o quê? Qual a ilustração? A parábola. Ele coloca ao lado desse princípio bíblico uma ilustração para ficar mais claro de entendimento para as pessoas. A parábola do semeador. Por quê? Porque ele estava falando para um povo na Palestina, cuja cultura mais importante de subsistência era a agricultura. Todo mundo sabia o que era um semeador, todo mundo sabia o que era lançar uma semente, todo mundo sabia o que era semente em solo de espinho, semente em solo rochoso, semente na beira da estrada e semente em terra boa. Eu sou o bom pastor que dá a vida para as ovelhas. Outra ilustração. Então a gente pode usar isso, você pode pegar coisas do dia a dia, aí sim você cita coisas que aconteceram com você, ou coisas desse mundo. Você pode falar, por exemplo, do medo, da nossa impotência, da nossa insegurança. Veja aí um homem chamado Lázaro, violento, bandido, criminoso, todos os tipos de polícia que a gente tem, está atrás do cara, helicóptero, infravermelho, avião da NASA, tem tudo lá, e o cara está fugindo. Então, a gente não pode entregar o nosso destino às mãos dos homens assim. Enfim, está vendo como você pode usar exemplos do dia a dia para falar do Lázaro, o povo já fica, né, assim assustado, mas é usar coisas da nossa vida para ilustrar. Faça aplicações práticas à vida dos ouvintes de acordo com o texto. Você não pode fazer no estudo bíblico, é o seguinte, gente, a Bíblia está dizendo aqui que a fé, que a corrida aqui de Hebreus 12, a gente tem que correr e tirar todo o peso e pecado que atrapalha a gente, e a gente precisa olhar para Jesus, tá? Então, vamos orar, né? Então, tem que ter uma aplicação mais específica. Queria convidar você a orar sobre isso, a buscar entender se na tua vida tem coisas que à primeira vista não são pecado, porque o autor diz peso e pecado, ele faz uma diferença. Tem coisa que não é pecado, mas pode se tornar um peso na sua vida, que te atrapalha a correr a corrida da fé. Então, você não pode usar o argumento que todas as coisas são lícitas, mas o autor diz da palavra, mas nem todas as coisas convêm. Então, tem coisa que pode estar atrapalhando você de estar em comunhão com Deus, que você vai poder dizer para todo mundo, não é pecado. Torcer para o Flamengo não é pecado. Para o Corinthians, mas torcer para o Flamengo não é pecado.
E você não pode me acusar, torço para o Flamengo. O pastor Marquinhos torce para o Flamengo, eu não posso torcer para o Flamengo, né? E tal. Só que você deixou que aquela sua paixão pelo futebol se tornasse um ídolo, uma idolatria, um vício. Você perde outras prioridades, você abre mão de outras coisas importantes. Fala a Deus, né, pessoal? Fala a Deus. Por causa disso, aí pode ser um peso. Pode ser um peso. Comer pode se tornar um peso muito grande, literalmente, né? Vai ficando um peso pesado. Então, a glutonaria é pecado, né? Então, você tem que ter discernimento para fazer aplicações práticas. E algo muito importante aqui, muito importante, como Spurgeon dizia, pregar, toda pregação tem que levar a Jesus. Todos os caminhos, a Bíblia foi escrita, a palavra-chave da Bíblia é Jesus Cristo, é o Evangelho. Na verdade, pregar, toda pregação, estudo bíblico, é pregar o que Deus já pregou. Você nunca cria uma coisa nova. O sermão são 66 livros da Bíblia, e a palavra-chave do sermão é Jesus Cristo de Nazaré, que desde Gênesis, quando diz que o filho da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, ele já é anunciado nas Escrituras. Todos os livros apontam para Cristo, todos os livros apontam para o Messias, para o Salvador do mundo. Essas coisas vos escrevi, diz João, para que vocês tenham a vida eterna. A Bíblia foi escrita para isso, para que a gente seja salvo, para que toda a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, toda mensagem, pastor, eu estou pregando Cantares, como é que eu vou falar de Jesus? Mas é claro que você pode falar de Jesus, pode chegar em Jesus. E aí entra um outro ponto hermenêutico, que Cantares não é uma analogia de Cristo e a igreja, e que não sei o que, a Sulamita é a igreja, Salomão é a igreja. Cantares é um livro sobre a doutrina do sexo na Bíblia, sobre como é um relacionamento entre o homem e a mulher, biblicamente, a virgindade, a beleza, a santidade, o resguardar-se, o respeito, o cuidado mútuo. Cantares ensina sobre isso, e isso em Cantares aponta para Cristo, no sentido de que Cristo é que vai trazer a beleza desse amor, a pureza desse amor, a clareza da comunicação desse amor, o respeito que esse amor requer, só vai vir através de um caráter que não vem de nós e vem de Deus. Enfim, todo o livro aponta para Jesus. Tenha em mente, cadê, gente? Não é possível que eu não coloquei aqui. Não coloquei. Mas não coloquei. Bom, tenha em mente os 3 elementos de um estudo ou pregação. Então isso aqui vocês podem anotar, guardar. Não está tá na folha. Está na folha, tá. No finalzinho aí da penúltima folha. Explicar, ilustrar e aplicar. Estão vendo no finalzinho aí? Na penúltima folha. A última coisa da penúltima folha. Escrita. Tenha em mente os 3 elementos de um estudo ou pregação. Explicar, ilustrar e aplicar. Um autor inglês chamado Stuart Olyott, ele escreveu alguns livros, eu vou colocar aqui para vocês verem, sobre como Jesus ensinava. E ele faz um estudo do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e ele discerne, nesse estudo do Sermão do Monte, do sermão de Jesus, que a cada 3, 4 versículos, Jesus fazia 3 coisas. Ele explicava um princípio bíblico, ele ilustrava com algo do cotidiano e ele aplicava aos ouvintes. Explicar, ilustrar e aplicar são os 3 elementos de todo estudo bíblico ou pregação. Eu tenho que explicar, eu tenho que ilustrar e eu tenho que aplicar. Explicar significa conhecer a Bíblia, então é hermenêutica bíblica, tem que entender o texto bíblico. Ilustrar significa a hermenêutica do nosso mundo, da nossa cultura. Como é que eu posso dar um exemplo do que eu estou ensinando que as pessoas vão entender? É a contextualização. É você dar ilustrações que façam parte do cotidiano. Imagina que, se eu estou pregando para vocês, eu começo a usar ilustrações de como é a cultura no Japão. Não vai fazer muito sentido para vocês. Nós precisamos confiar em Jesus, que Ele nos sustenta, assim como o hashi sustenta o nosso arroz todo dia.
Não faz sentido para mim. Eu não sei nem segurar aquele pauzinho, pastor. Como é que eu vou... seguro o hashi? Nada, não segura arroz nenhum aquele trem. Como é que o cara come arroz com aquele trenzinho? Não segura nem uma laranja com aquele negócio, segura um grão de arroz. Pronto, perdeu totalmente a ilustração. Não tem nada a ver com a nossa cultura, né? Agora, pensando na minha história, é assim, você precisa... só Jesus pode te envolver, assim como a palha do milho envolve aquela pamonha. Aí, cara, aí pegou, aí tocou lá no fundo, né? Você precisa deixar Jesus te amadurecer, te deixar no ponto, assim como o piqui, quando é bem cozido, e aquele cheiro gostoso, maravilhoso. Quem gosta de piqui aqui? Aí não estou sozinho nessa, né? Entende? A ilustração. E a aplicação? A aplicação é algo muito interessante, você até pode ficar trazendo convidado especial para pregar para a sua mocidade, mas não deixe de fazer esse trabalho, porque a aplicação tem muito a ver da relação do pregador com os ouvintes. Por isso que o sermão do pastor, ele sempre é mais precioso do que o conferencista especial que passa de paraquedas na sua igreja. O cara vem, claro que é boa a pregação, ele prega bem, fala umas coisas, mas o pastor é que está caminhando com o rebanho no dia a dia. Então a aplicação tem a ver com isso, a hermenêutica do coração das pessoas. Eu conheço a minha mocidade, eu sei as lutas que eles estão passando, então eu posso aplicar na vida deles a mensagem, tá? Vamos para o final, gente, eu tenho só 10 minutos, beleza, vamos lá, sequência. Como conduzir um estudo bíblico? Você vai reunir todo mundo, vamos agora fazer o nosso estudo bíblico. Como é que seria a liturgia, digamos assim, a sequência? Não, mas eu quero terminar logo mesmo, tá? Para não quebrar o tempo aí. A sequência, eu pensei em uma sugestão aqui litúrgica, digamos assim, uma organização da ordem. Ore pela exposição, pelos ouvintes. Tá, assim, você fez o louvor do culto, fez lá o momento do grupo, e agora é a tua vez de trazer o estudo bíblico. Então ora com todo mundo, ora pela exposição, ora pelos ouvintes, leia o texto bíblico com calma, lembrando que a leitura do texto bíblico já é pregação, já é palavra de Deus, é a palavra inerrante de Deus, né? Explique o texto bíblico, aí entra todos aqueles espaços hermenêuticos lá, ilustre, traga ilustrações que os jovens vão entender do contexto deles, aplique e ore. Então seria meio que uma liturgia do estudo. Comunicação, como é que é a comunicação desse estudo? Seja claro, né? Não, eu fiz um curso de estudo bíblico com o pastor Tiago, então eu queria nessa noite pregar para vocês sobre a hermenêutica da cultura, da manifestação pneumatológica do Espírito Santo no evento do Pentecostes, em virtude das circunstâncias do nosso corpo corruptível, que um dia vai ser levado a um corpo glorificado nos céus. Tá bom, irmãos? Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. O que o pastor Tiago falou para esse cara? Não, irmãos, eu queria dizer assim, vejam Calvino, por exemplo, em Genebra, que ele fez isso, fez aquilo. Irmãos, assim como a gente vê lá, por exemplo, o verbo de João, capítulo 1, logos de Deus, conforme os gregos usavam logos, não sei o que. Acabou só a plateia, acabou o público, a primeira impressão é que fica, já estragou tudo, não entendeu. Seja claro, né? Claro, e objetivo, isso vai ajudar no horário, no tempo de pregação, né? Aqui é uma palestra, é um seminário, mas um estudo bíblico, uma pregação, precisa ter objetividade, senão você vai... E aí é outro ponto, você pensa aquele pastor que prega 1h30, aquele líder da mocidade que ficou lá, nossa, como ele preparou, não, quanto mais você prepara, mais capacidade de ir no ponto você tem. A simplicidade não significa superficialidade. Não, mas se eu pregar 30 minutos, 35, eu vou achar que eu não, né? Uma devocionalzinha, eu não preguei, eu preciso falar. O pastor prega 50 minutos, então eu tenho que pregar 55 aqui, senão o pessoal vai achar que eu não preguei direito. Mas a simplicidade não significa superficialidade. Um exemplo que eu gosto sempre de usar é o Steve Jobs, quando inventou
ou pelo menos ele teve o feito de lançar pela primeira vez o smartphone com um botão. Uau! Um evento lá em que ele falou do touchscreen, do primeiro botão, de um botãozinho, você só tem um botão no celular. Eu sou velho o suficiente para aquele Nokia grandão assim, né? Ou então, quando já era evolução, aquele smartphone com todo o abecedário dentro do celular, né? Eu sou não sei se vocês são, mas eu sou dessa fase, né? Da internet de escada, né? Aquele negócio assim. Pois é, simplicidade não significa superficialidade. Simplicidade significa alcançar objetivos maravilhosos, fantásticos, de forma mais simples, de forma mais objetiva. Perguntaram para o Steve Jobs, não sei se o Israel sabe disso, o Israel é dessa área de tecnologia. O que te fez, que pesquisa de mercado você fez para inventar esse iPhone aí? Aí ficava todo mundo esperando a resposta. Como é que eu faço pesquisa de mercado, de público, para entender o que eles precisam e tal? O Steve Jobs, não fiz pesquisa nenhuma. Eu mostrei para eles uma necessidade que eles nem sabiam que tinham. Ninguém nunca chegou para mim, eu estou sentindo tanta falta de um celular só com um botão. Eu criei um produto e fiz eles entenderem que eles precisavam desse produto. Olha como o cara era genial, né? Para algumas coisas, morreu de teimoso, porque não tratou o problema de saúde que ele tinha. A genialidade era só para algumas coisas. Seja objetivo e claro, seja leve e participativo. Não tem aquela coisa, quanto mais estudado o cara fica, mais carrancudo, mais fechado, mais... Vocês não levam a sério a palavra. Vocês não prestam atenção. Aí, tá vendo? Não sabe nem a palavra original em grego do negócio. Sabe? Não precisa disso. Tem que ser leve. Nós estamos falando com jovens, né? Nem falando com adulto, nem com criança tem que ser pesadão, um negócio assim. Imagina com um jovem que está ali, tenha uma comunicação leve, participativa. Se é um estudo bíblico, pode ser participativo. Se é uma pregação, não. Pregação, assim, gente, eu preguei o primeiro ponto, alguém tem uma dúvida, levantar a mão, alguma coisa. Não, pregação não tem isso. Pregação é a exposição. Agora o estudo bíblico tem a opção de interatividade, né? Eu trouxe o rapaz aqui que deu os 3 primeiros pontos, contou umas ilustrações, fez uns miguezinhos assim e contou um negócio aqui, né? Então a gente vai usando uma dinâmica para ficar um pouco mais participativo. Vocês têm o que compartilhar no processo do estudo. Seja sincero. Sabe aquelas partes do sermão, do estudo que você sente assim, que pegou em mim agora o negócio? Tem a ver com a sinceridade do pregador. Tem a ver com a autenticidade do que ele está falando. Seja sincero, seja sensível. Pode acontecer sim, no meio de um estudo bíblico, você parar para orar, você ser levado a compartilhar uma experiência pessoal, se emocionar. É fruto da sinceridade, sim. O que você não pode é transformar todo sábado de estudo dos jovens no improviso. Eu gosto muito de usar a questão do improviso no exemplo da música. O improviso não é o recurso desesperado de quem não sabe. O improviso é o luxo de quem já sabe. Por exemplo, na música, você escuta, por exemplo, o estilo de jazz, né? Já ouviu aquela música que você tem a impressão que o cara pegou um piano e ele começou a bater assim no piano, uns negócios aleatórios, né? Ou então aquela peça de jazz assim que os caras estão tocando, de repente só o cara da guitarra faz uns negócios assim diferentes. Quem trabalha com música fala, mas peraí, ele está na escala de sol, de dó, o que ele está fazendo? Meu Deus, ele foi para outro. Eu não sei mais que campo harmônico que ele está, o que ele está fazendo, eu não sei que ritmo que ele está usando, o cara está doidão aqui. Não, ele não está doidão. Ele está trabalhando exatamente dentro de uma lógica harmônica daquele estilo musical. O jazz é considerado um dos estilos mais complexos dessa nossa música de banda, né? E para um cara improvisar no jazz, ele precisa ter um domínio enorme de todo o corpo da música. Ele começa a improvisar em si bemol e ele vai terminar o improviso dele no solo lá em ré bemol. Se ele não entender esse campo harmônico, ele vai fazer um improviso, vai entrar um monte de nota fora, vai fazer um negócio esquisito, sem sentido, que não vai ter
beleza estética, a estética musical vai ser horrível. Aí você vê ele fazendo um monte de coisa, você pensa, ele está só assim, inventando na hora, qualquer coisa que ele encostar na guitarra. Não. O que ele está fazendo na guitarra obedece exatamente a uma lógica. Ele está com um campo harmônico na cabeça e ele está fazendo improvisos em cima desse campo harmônico. Aí há uma transposição, uma modulação, ele vai para outro campo harmônico. Aí ele vai para um grau mixolídio, um grau lídio, ele vai para um grau frígio, que são graus, modos gregos que dão base musical para os improvisos e os solos que ele faz. Enfim, o improviso é o luxo de quem sabe e não o recurso desesperado de quem não sabe. Então, se você prepara o seu estudo bíblico, você lê o texto, pesquisou, estudou, orou, trouxe para si, se aplicou no entendimento do texto, dividiu homileticamente os pontos que você quer ensinar, ilustração, aplicação, explico, ilustro, aplico. Você pode fazer o explicar, ilustrar e aplicar em todos os pontos. Por exemplo, eu tenho um estudo bíblico de 3 pontos. O jovem precisa ser diferenciado, o jovem precisa ser bíblico, o jovem precisa ser maduro. Então, diferenciado, eu explico, eu ilustro e eu aplico no diferenciado. O jovem precisa ser bíblico, eu explico, ilustro e aplico no bíblico. O jovem precisa ser maduro, eu explico, ilustro e aplico no maduro. Você pode explicar, ilustrar e aplicar em cada um dos pontos do estudo, né? Ou pode fazer no final, fica a critério. Mas o ponto aqui é que você precisa ter clareza, objetividade, leveza, participação, sinceridade, sensibilidade, estar preparado. A sensibilidade para você mudar um pouquinho o programado faz parte daqueles que estão bem preparados. Só que ele faz isso, ele não se perde. Agora, quanto líder, pastor, líder de música, ministro de música é mestre de fazer isso. O pastor já vai pregar, mas ele quer pregar de novo. Aí ele fala um monte de besteira, conta a vida pessoal, ele não preparou nada daquilo. Aí o pastor passa uma semana preparando um sermão para pregar 40 minutos e o ministro de louvor fica meia hora falando um monte de asneira, porque sem preparar nada, né? E aí você vai comprometendo a saúde da igreja no culto e tudo mais, né? Então, graças a Deus, a igreja cristã evangélica tem muito zelo com isso. E se você está numa igreja cristã evangélica penteca, vai lá e trabalha com o pastor aí, repreende em nome de Jesus. Seja sincero e sensível, seja cristocêntrico. O que quer dizer isso? Esse palavrão quer dizer Cristo tem que estar no centro do sermão, Cristo tem que estar no centro do estudo bíblico, é isso que quer dizer. E desafiador, ou seja, desafie os jovens a uma resposta àquela palavra. Próximo. Cuidados ao lidar com textos difíceis. Eu vou só mencionar isso aqui, porque eu não vou trabalhar isso aqui. Você está lidando com um texto difícil, a profetisa de Endor, o texto de Hebreus que dá a ideia de que gente é salva e depois perde a salvação, e tem uns textos assim mais polêmicos. Seja justo com o escritor, então tenha muito cuidado para não colocar palavras na boca do escritor. Seja dedicado, paciente, humilde, dependente de Deus em oração no estudo do texto. Seja crente para entender e não entendido para crer. Isso é um ponto importante. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, depois eu vou entender tudo o que ela diz. Eu não vou condicionar a minha fé na inerrância das Escrituras a entender tudo o que ela diz. Eu creio. E por eu crer que ela é a palavra de Deus, eu vou procurar entendê-la. O que faz uma pessoa se tornar um teólogo liberal e muitas vezes um descrente que nunca foi salvo. Eu só vou crer depois que eu entender tudo do jeito que eu preciso entender. Eu não creio, eu não acredito. Não abriu o mar vermelho, não andou sobre as águas, não curou o endemoniado, não fez o cego se abrir os olhos. Eu não consigo entender isso numa lógica racional, então eu não creio. Não, o crente crê em toda a palavra de Deus. Por crer, ele descansa em Deus nos textos que ele não entende. Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas ocultas pertencem a Deus. A gente precisa descansar nele. Seja cuidadoso com interpretações que comprometam o essencial. Seja confiante na Bíblia como completa verdade, essa questão de crer na inerrância. Considere que a Bíblia é um livro humano e divino. Em que sentido? É um livro divino foi porque Deus inspirou cada autor, mas humano significa que Deus autorizou que cada autor tivesse o seu estilo próprio.
Então, a forma como Pedro escreveu era característica de como Pedro escrevia, como Paulo escrevia, como os profetas escreveram. Então, apesar de ser um livro divino, ele tem traços de características pessoais de cada um dos autores. Paulo usava a retórica muitas vezes, então Mateus usou muito, por escrever o evangelho de Mateus aos judeus, ele explicou muita coisa para os judeus, a genealogia de Jesus. Marcos, por escrever o evangelho de Marcos para os não judeus, ele explicava coisas que os judeus já sabiam, e Mateus não explicou. Então Marcos explicava Rabi, que quer dizer mestre. Marcos explica isso, já Mateus não explica, porque todo judeu sabia o que significava Rabi. Então você vai encontrar essas particularidades no texto bíblico, mas não quer dizer que Deus deixou de ser o dono que domina aquela revelação. Considere que a Bíblia tem mistérios ainda não compreensíveis. Esse texto de Deuteronômio 29 é muito interessante, né? Porque ele diz: as coisas reveladas pertencem a nós, as coisas ocultas pertencem a Deus. É interessante porque aquele texto está dizendo o seguinte, que as coisas reveladas e ocultas já estão diante de nós. As reveladas a gente entende, as ocultas não. Mas elas estão diante de nós. O que é revelado e oculto é o entendimento dessas coisas. Algumas coisas estão diante de nós, mas elas não estão reveladas, ou seja, nós não entendemos o que elas significam. E tem muita coisa diante de nós que nós já entendemos porque Deus nos disse o que é. Então é isso, elas são coisas diante de nós. As coisas reveladas e ocultas estão na nossa frente. Nós não conhecemos só coisas reveladas. Nós lidamos com coisas ocultas, só que a gente não tem a explicação delas, e a gente precisa confiar em Deus. Por exemplo, como conciliar a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz assim, que você é responsável por tudo que você faz, que você vai ser cobrado por tudo que você faz, a Bíblia diz também que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele determina muitas coisas. Por exemplo, Jesus diz assim para Judas: você me traiu porque já estava escrito, mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem é traído, seria melhor lançar-se no mar com uma pedra amarrada no pé. Então, ao mesmo tempo que Jesus diz, Judas traiu, já estava escrito, já estava dentro do propósito de Deus, mas ai de Judas porque ele me traiu. Então você vê ali soberania e responsabilidade humana. São dois mistérios, são duas verdades. Eu não preciso tentar resolvê-las, eu só preciso crer nas duas. Eu tenho que crer que Deus é soberano sobre todas as coisas e nada acontece sem o seu controle, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu sou responsável e cobrado por Deus, eu tenho responsabilidade humana. A fé, por exemplo, todo aquele que crê em Jesus será salvo, responsabilidade minha. Mas a fé é dom de Deus, então foi Deus que deu a fé para aquele que creu. Então, soberania de Deus. Você tem as duas coisas ali na salvação: soberania e responsabilidade. Soberania porque Deus é que dá a fé para o que creu, é presente de Deus. Responsabilidade porque ele tem que crer para ser salvo. Então, são exemplos de coisas que ainda a gente não consegue conciliar completamente, no entanto, são verdades. Os reformadores falavam muito sobre isso, né? Lutero falava sobre nosso livre-arbítrio, por exemplo. Ele escreveu um sermão chamado Nascido Escravo, que se tornou um livro depois. Ele fala, graças a Deus a gente não tem um livre-arbítrio de fato, porque senão a gente estava perdido, porque a nossa vontade está totalmente depravada. Se nós tivéssemos livre-arbítrio completo, nós estaríamos perdidos, porque a gente nunca escolheria por Cristo, a gente nunca escolheria por Deus, a gente nunca seria salvo. Então, isso não é nem Calvino dizendo, é Lutero. O livre-arbítrio é uma coisa muito interessante. Só para fechar esse ponto, a minha ilustração para livre-arbítrio é muito simples. Eu não estou muito preocupado em discutir se eu tenho 100% de liberdade para me movimentar ou não. Eu estou preocupado em entender qual é o alcance do meu livre-arbítrio. O efeito do meu livre-arbítrio é muito mais importante eu entender do que se ele é completamente vontade minha ou não. Ainda que todos os meus movimentos sejam 100% escolha minha, eles são tão pequenos, e o alcance dos efeitos deles são tão pequenos perto dos movimentos de Deus,
que não importa muito. Um exemplo, o movimento de um glóbulo vermelho numa célula da unha do seu dedo mínimo esquerdo, da mão direita. Aquele glóbulo vermelho lá no dedo mínimo da mão direita está discutindo se ele se movimentou um pouquinho para cá ou para lá por vontade dele, ou foi porque o corpo ou porque o cérebro determinou. O que a gente vai dizer? Não importa muito se aquele bichinho está mexendo para cá ou para lá por vontade própria ou não. O que importa é que o corpo é comandado pelo cérebro, que vai para o lugar que o cérebro mandou, independente disso. Ou seja, se a gente tem 100% de livre-arbítrio ou não, não importa muito, porque o alcance do nosso livre-arbítrio é muito ínfimo perto dos movimentos de Deus. Nada altera a direção de Deus. Então, você pode 100% ser vontade sua fazer isso ou fazer aquilo, mas você é um glóbulo vermelho dentro de uma hemácia, de uma célula chiquinha ali, que não vai determinar se o corpo está correndo para a esquerda ou para a direita. Não, aquele maratonista venceu aquela corrida porque o glóbulo vermelho de não sei o que do seu dedo queria ir para a esquerda. Não interferiu em nada. Ele está só dentro de um plano muito menor. Então, o nosso livre-arbítrio está num plano tão pequeno, perto da soberania de Deus, que eu não estou muito preocupado se foi eu que escolhi 100% ou se Deus escolheu para mim. Não faz absolutamente nenhuma diferença dentro dos grandes movimentos de Deus. Ele está sentado no trono e comanda todas as coisas. Muito bem, gente, estamos terminando. Sugestões de leituras e consultas para esse processo de desenvolver os seus estudos bíblicos, né? Bíblia de estudo, comentários bíblicos. Essas bíblias de estudo são muito interessantes, porque a Bíblia vem com bastante comentário na própria Bíblia impresso já facilita o trabalho, né? Não é qualquer Bíblia de estudo, viu, gente? Não é qualquer uma, tem a Bíblia do Malafaia, tem umas Bíblias aí que, cuidado, não é qualquer uma não, tem que escolher uma Bíblia de estudo de gente séria por trás, né? Eu dou algumas sugestões aqui: comentários bíblicos, introduções, manuais, softwares de exegese, livros de homilética e hermenêutica, sites de conteúdo confiável. Tem aqui, por exemplo, Bíblia de estudo. Ixi, aí não dá para vocês verem direito, mas tem a Bíblia Genebra, tem a Bíblia Shed, tem a Bíblia da Escola Bíblica Dominical. Isso aqui, gente, ó, Editora Cristã Evangélica em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estava lá em São Paulo no lançamento dessa Bíblia. Ó, essa Bíblia aqui tem conteúdos das nossas revistas. Por exemplo, essa Bíblia aí tem Gênesis, quem foi o autor, quando foi escrito o livro, para quem foi escrito, qual é a divisão do livro, quais são os temas principais. Isso de Gênesis a Apocalipse. Comentários no rodapé embaixo de palavras difíceis com a exegese das palavras. Então tem muito material, você não tem desculpa para falar besteira no púlpito. Aqui, ó, comentários bíblicos. Esse aqui é o comentário Esperança, aí tem de Mateus, de Marcos. Aqui tem os comentários. Esse aqui, ó, são os comentários do Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano. O que é interessante nesses comentários do Hernandes? Eles são homiléticos. Então, assim, você não tem mais desculpa para pregar mal. Você pega lá, eu vou pregar Mateus 5, pega o comentário do Hernandes Dias Lopes de Mateus 5, tem um comentário homilético, ou seja, ele te dá o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 do sermão já, tudo pronto. É claro que você vai usar isso como fonte de inspiração para você pode distribuir o texto de outro jeito, mas eu consulto, além dos comentários hermenêuticos, eu também consulto comentários homiléticos. Às vezes eles me ajudam a clarear como é que eu posso apresentar esse texto aqui melhor, principalmente quando é sermão em série. Aí você cai lá num capítulo muito esquisitão assim, difícil, aí você pega um comentário homilético, ele, uau, cara, eu não tinha percebido, é mesmo, tem isso, tem aquilo outro. Então ajuda bastante, viu? Aqui são introduções, a introdução ao Novo Testamento, Manual Bíblico Vida Nova e Introdução ao Antigo Testamento. O que é o bom da introdução? Você tem um livro de 300 páginas falando sobre toda a introdução do Novo Testamento, contexto histórico, cultural, os autores e um monte de coisa. Você vai conseguir ter bastante material interessante aí para se aprofundar.
Livros, 3 livros aí, são finos, você encontra na Amazon, talvez encontre até algum no Kindle. Como preparar mensagens bíblicas, Pregação Pura e Simples, do Stuart Olyott, aquele que eu falei para vocês, e esse aqui também é dele, Ministrando como Mestre. Nesse livro aqui que ele fala que no Sermão do Monte, Jesus explica, ilustra e aplica. Então tem aqui, como preparar mensagens bíblicas, Pregação Pura e Simples e Ministrando como Mestre. Livrinhos que podem ajudar você a se preparar melhor. Aqui é o site monergismo.com. Tem muito material aqui, né? Tem esse site aqui também. Eu não coloquei, Voltemos ao Evangelho. Aqui, Voltemos ao Evangelho. Também um site que tem muita coisa interessante, textos, artigos. Esse aqui anterior é o eSword. Esse aqui é um software que você instala no celular ou no computador. Aqui tem os capítulos da Bíblia, os livros da Bíblia, os capítulos. Aqui você escolhe o tipo de Bíblia, aí pode ter a Bíblia em grego, a Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego, comentários bíblicos, palavras-chave. Então tem um software que pode ser bem interessante para você usar. O que mais que tem aqui? E claro, né? Claro, que isso, né? Deixa eu lá. Tá o Hendrick ali, ó. Cabra tá pregando muito, viu? Aí. Tem os nossos cursos, você pode estudar com a gente lá. O seminário não é só para quem quer ser pastor, o seminário é para qualquer irmão, irmã que queira se ferramentar mais, se estruturar, se preparar melhor para servir o Senhor no reino. A gente tem lá gente vocacionada para o pastorado estudando com a gente e gente que não é vocacionada para o pastorado estudando com a gente também. Vão ser excelentes expositores, pregadores, líderes cristãos, né? Alguns vão para lá, já tem faculdade, lá tem a dupla graduação, você pode fazer licenciatura em educação cristã de manhã, 3 anos, morar no seminário e você tem um desconto na Uni Evangélica para fazer um curso de nível superior à noite. Então nós temos alunos lá fazendo educação cristã de manhã e a Uni Evangélica, que é do lado do seminário, fazendo pedagogia, letras, administração, pode fazer direito, medicina, odontologia, tem todos os cursos lá. A universidade é completa. Parceria que a gente tem com a universidade. Então, são aí propagandas para nós, 83 anos, está aí o seminário, fora a qualidade de vida que aquele lugar tem. Você não vai se arrepender. Venha estudar com a gente, né? Para ficar bonito no vídeo aqui, vem você também para o seminário, tá? Vamos orar? Terminar, muita coisa em pouco tempo, e você leva o esboço para casa, isso vai te ajudar a lembrar de algumas coisas aí. Essas sugestões de livros não estão no esboço, né? Eu deixei as telas com o Mateus. O que o Mateus pode fazer é salvar em PDF. Eu não vou pedir para você não compartilhar em PowerPoint, porque esse material ele é personalizado, ele é um material que a gente usa e para evitar o uso indevido, mas você pode salvar essa tela de PowerPoint em PDF e compartilhar com o grupo, que aí eles vão ter as sugestões dos livros também e tudo mais. Tá bom? Vamos ficar de pé? Terminar? O ponto é que o seu interesse em apresentar estudo da Palavra de Deus para os jovens não é um capricho, é uma urgência. Esse cenário precisa ser um cenário que está no teu coração quando você for embora hoje. Deus está me incomodando a pensar em estudar a Bíblia com os jovens, não como um capricho, mas como uma urgência, uma emergência, uma grande necessidade para todos nós. Obrigado a Deus por esse tempo, pela oportunidade que eu tive de compartilhar um pouquinho com os meus irmãos nesta tarde e nesta noite. Abençoe o ministério de cada um deles. Que tudo que nós pensamos e refletimos aqui não passe batido, mas que possa produzir na vida deles um comprometimento, primeiramente pessoal, com a Tua Palavra, que é mais doce do que o mel, que é maravilhosa, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho.
e que além desse comprometimento pessoal com a Tua palavra, eles também têm um compromisso com a exposição dela com fidelidade, com zelo. Que a mocidade de cada um dos irmãos aqui representada possa viver uma fase de amadurecimento espiritual, de capacitação, de jovens que vão deixar de ser como jovens do mundo e vão permanecer nas sagradas letras e vão se tornar maduros e frutíferos. Que essa fase possa vir na mocidade de cada um aqui, nas nossas igrejas e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, obrigado.